Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje mais um podcast F5. Eu estou aqui com uma convidada muito especial, a pastora Débora. Tudo bem, pastora? Olá, William. Olá, pessoal. Hoje vamos falar de um assunto bem relevante, bem interessante. Vamos falar um pouco sobre depressão, já que estamos vendo um tempo de pandemia ainda, né? E esse número de depressão tem aumentado, né, pastor? É isso? Como é que tá? Sim, William. A gente observa os dados, né? E os dados nos mostram, assim, que inclusive na faixa etária dos adolescentes, jovens, né? E idosos também, a gente vê, assim, infelizmente até muitos aumentos de casos de suicídio, né? Nesse público, né? Nesse período, assim, de pandemia, né? Então, realmente aumentou muito. E é um assunto muito importante a gente a ser abordado, né? Porque as pessoas podem ter os sintomas e às vezes nem perceber que estão dentro de um quadro depressivo, né? Eu vejo também que há muita dúvida em relação, né, o que é isso, como é que eu sei que estou em depressão, como é que eu sei que eu estou com sintomas, não sei. Então talvez caberia a pergunta aqui, o que é depressão? A depressão ela é um transtorno, né? Que ela pode ser caracterizado a partir de mais de 5 critérios, né? A pessoa se enquadrar mais de 5 critérios dentro do DSM, né? Que é um manual, né, de diagnóstico de transtorno mental. Então, a gente observa que tem alguns sintomas que são muito relevantes, né? A pessoa saber para poder, quem sabe, acender um sinal de alerta para essa pessoa poder buscar uma ajuda, né? Por exemplo, a depressão, ela excede de um sentimento de tristeza, por exemplo. Ela passa a ser algo muito mais permanente. A persistência para a pessoa poder começar a acender esse sinal de alerta é quando a pessoa entra num quadro assim deprimido por mais de 2 semanas. Então essa pessoa começa a perder, por exemplo, todo o prazer pelas atividades que antes ela gostava de fazer. Então começa a haver esse embotamento, né, da alegria. Né? Então ela começa a ter esses sintomas de tristeza, humor deprimido, a perca do ânimo para fazer as atividades. Outro sintoma, assim, que a gente precisa ficar atento, né? Até mesmo na questão da alimentação, ou um ganho demasiado de peso, porque ela também pode vir associada aí a uma ansiedade, ou a perca do peso, né? Então, essas questões alimentares, né, elas precisam ser observadas, assim como a questão do sono, a insônia ou a hipersonia, que no caso é o sono excessivo, né, aquela sonolência que parece que a pessoa não consegue sair daquilo. E também a questão dos, por exemplo, a pessoa começa a ser acometida de pensamentos, né, com idealização suicida, por exemplo. São sintomas assim bem importantes a ser a gente poder assim observar. E tem outros sintomas também, mas quando pelo menos 5 dos sintomas que estão enquadrados dentro do DSM eles são existentes, né? Aí sim o profissional pode estar acompanhando e levantando um diagnóstico. Então esses sintomas também precisa ter um prazo, assim, não é tipo assim, eu acordei mal hoje, um exemplo, dormi demais, eu tô 2, 3 dias. Seria qual prazo, assim, só para a pessoa começar a se preocupar? Isso segundo o DSM, 2 semanas ou mais, né? A partir de 2 semanas, dentro desses sintomas, né, persistentes, sim, daí precisa já ter esse olhar. Porque assim, né, William, a gente tem o dia mal, né? A gente tem o dia que a gente tá triste, a gente tem o dia que as coisas não estão bem e tá tudo bem. A tristeza, ela não é um problema, é um sentimento que a gente tem. O problema é quando essa tristeza ela persiste e isso começa a comprometer a qualidade de vida da pessoa. Então, quando começa a haver um sofrimento e começa aí a atrapalhar e a cometer aí a vida da pessoa, das atividades diárias que ela fazia, começa a atrapalhar o trabalho, começa a atrapalhar aí a relação familiar, né? As relações interpessoais, aí a gente começa a ficar atento. Mas para ser de fato caracterizado uma depressão, esses sintomas eles precisam persistir aí por mais de 2 semanas, né? 2 semanas ou mais. Pastor, existe também um preconceito em relação a isso, né? Às vezes a pessoa está já com esse quadro mais de 15 dias, quase um mês. Existe muito preconceito em relação a isso ainda? As pessoas acham que não existe esse negócio. Tem isso ainda, pastor, aqui? Existe, né? Está sendo desmistificado. Aos poucos as pessoas têm entendido, né? Com as campanhas que têm sido feitas, né? As pessoas aos poucos vão entendendo o que é a depressão. E também, né, William, muito tempo se falou que depressão era falta de Deus, que é como se a pessoa tivesse enfim, muitas acusações vinham sobre a pessoa que se encontrava debaixo, né, desse transtorno, né, emocional. Então, assim, a gente precisa reforçar isso, que muitas vezes pode ser até uma questão física. Por exemplo, a pessoa que tem um baixo, que está com um déficit, por exemplo, de vitaminas, isso pode comprometer, né, a saúde dela e, sim, colaborar aí com o processo depressivo.
desregulação hormonal. Hoje a gente vê na pandemia que isso também acarreta muito, né? O pós-Covid aí, a gente vê muitas pessoas com alterações hormonais e que isso também atrapalham na questão e colaboram aí para um desencadeamento de um processo depressivo. E aí a gente precisa, assim, observar que a depressão ela precisa ser tratada e a gente precisa, né, olhar com isso não como sendo uma frescura. A pessoa que está num processo depressivo, ela está em sofrimento. É isso que nós precisamos entender. Ela está doente, ela precisa ser cuidada, né? Legal. Então, se você está em casa e ouvindo esse vídeo e percebe assim na seu hall de amigos, na sua família, alguém com esses sintomas que tem demorado aí já mais de meses, talvez a partir de 2 semanas, tem que ficar atento, porque não é brincadeira isso, né, pastora? Não, e precisa assim, né, William, que essa rede de apoio, que não é somente a família. Às vezes as pessoas pensam que a rede de apoio é somente a família. A rede de apoio são as pessoas que têm, assim, vínculo com essa pessoa e que podem ajudar ela a passar por esse processo. Então, seja amigos, né? Seja as pessoas que trabalham juntos, né? A família. Poder auxiliar essa pessoa realmente a superar essa dificuldade, né? E passar por esse processo. Até porque uma pessoa que está com um transtorno de depressão maior, por exemplo, ela precisa ser acompanhada, ela precisa de um atendimento psiquiátrico. Então, assim, sim, tem muitas situações que a pessoa vai precisar ser medicada e a gente entender também que não significa que essa medicação tenha que ser pro resto da vida. Normalmente são tratamentos, né? E depois que a pessoa melhora, né, é feito, então, aí a retirada desses medicamentos, mas sempre por um profissional médico. E outra coisa que nós precisamos entender também é que muitas vezes tem na cultura, eu vou tomar um remédio, né, por conta, e pega o remédio do amigo, pega o remédio do parente. A gente precisa ter uma conscientização também. Eu tenho um remedinho que é pra te emprestar que é bom, aí acaba... E aí é muito complicado. Então, é importante essa pessoa estar num tratamento psiquiátrico e também... É muito sério o assunto, hein? E também num tratamento psicológico. Porque dentro da psicoterapia, por exemplo, a pessoa vai poder trabalhar essa regulação emocional, ela vai ter o autoconhecimento, ela vai poder ser psicoeducada, a gerenciar esses pensamentos disfuncionais. Então, a terapia, né, o psicólogo, ele precisa caminhar associado à psiquiatria, porque normalmente as pessoas vão para o psiquiatra e não procuram a psicologia. E aí também não se consegue ter uma evolução, né? Da maneira como seria o apropriado para que essa pessoa possa sair desse quadro e realmente seguir a sua vida, tendo aí uma qualidade de vida assim como Deus, né? Deseja que a gente tenha, né? Podendo usufruir dessa vida, né? Tão maravilhosa. Afinal de contas, Deus está preocupado com o nosso espírito, com a nossa alma e com o nosso corpo, né, pastora? É verdade, William. É verdade. O Senhor se preocupa com o todo. E nós precisamos, né, ter esse olhar. Lembrando também da nossa fé, né? O quanto a fé, o quanto, né, a gente estar aí conectado com o Senhor é importante. Eu ia fazer essa pergunta para você exatamente agora, assim, o pessoal só tá ligado. Nós, como igreja, né, somos o pessoal da oração, somos o pessoal da leitura bíblica, cremos num Deus que é presente. Qual é a nossa relação como igreja a respeito disso, né? Porque existe muito preconceito por aí, não é só demônio, nem tudo é espiritual, como você já comentou, existe uma causa física aí. Eu vou adiantar um pouquinho aqui só para... Depois nós voltamos aqui no script, mas perguntar qual que é o nosso posicionamento como igreja em relação a isso, né? Tirar um pouco da cabeça das pessoas, como nós, o povo da fé, um povo que cremos em Deus, lidamos com isso, já que entendemos que o nosso Deus está preocupado com todas as áreas. Nós entendemos que nós, né, somos um ser trino, temos um corpo, uma alma e um espírito. Então, sim, nós entendemos que nós precisamos cuidar, né, dessas 3 esferas, né, e trabalhar de uma forma conjunta, né, com tudo isso. Então, a pessoa tendo uma fé, né, no Senhor, levar essa pessoa a uma caminhada, a entender quem Deus é, entender quem ela é, né, mas também a gente olhando para o nosso corpo, como eu disse antes, pode ter alguma questão aí do organismo da pessoa que pode estar desregulado, que ela precisa ter esse cuidado, olhando para a alma na questão das emoções. Então, a psicoterapia muitas vezes vai ajudar, né, nesse processo. Então, é importante a gente associar, né, tudo isso assim com muito entendimento e muita sabedoria, né? Legal. Então tá, pastor, então o que não é depressão? O que não é depressão? O que não é depressão é aquele sentimento de tristeza quando algo ruim acontece, né? Como eu disse antes, todos nós passamos por dias difíceis e não tem problema a gente estar triste porque uma situação aconteceu. Isso é normal, nós somos seres humanos. Então, a depressão não é um sentimento de tristeza, um sentimento... hoje, nossa, aconteceu um monte de coisa ruim, aquela expressão que às vezes as pessoas usam, da vontade de largar tudo. Não é isso, né? Não é algo assim de um momento. A depressão é algo muito mais estendido que isso. Então, o que não é depressão é você estar, às vezes, num dia ruim, né?
isso aí tudo bem, isso vai passar, isso você, né, vai superar. Tipo, meu time perdeu, tô triste, não é deprê. E até mesmo enquanto ao luto mesmo, às vezes as pessoas confundem também, né? Porque o luto, por si só, ele vai trazer um período de tristeza. E nesse tempo agora de pandemia, muitas pessoas perderam entes queridos, amigos. Isso, então é normal a pessoa estar triste, né? Então não necessariamente que essa pessoa, porque ela está triste, ela está passando por um processo de luto, é que ela está depressiva. A diferença do luto é que o luto normalmente ele traz a tristeza, mas a pessoa ao mesmo tempo se recorda, né, dos momentos bons que vivia com aquele ente querido, né? Então ele vem nesse misto. Então assim, sim, nós temos que respeitar aí um tempo, né, para que essa pessoa elabore esse luto, né? E sim, se permanecer, se vê que começa a comprometer, né, depois de um tempo, a qualidade de vida, a pessoa não consegue, de fato, retornar às suas atividades, aí você já pode, né, começar a investigar outras coisas, mas a gente precisa entender que o processo do luto é um processo triste, então a gente também se permitir passar, né, por esse momento, assim, sabendo que essa pessoa está lidando, né, com um misto aí de emoções e que... Que legal, que legal. Obrigado, pastor. Pessoal, é para clarificar isso, porque existe muita dúvida, né? Sim. E muitas pessoas achando que tá em deprê, mas na verdade... não estão passando por um processo difícil, precisa lidar com isso, lidar com as emoções, mas se perceber que isso tem persistido, tem continuado, tem que procurar ajuda, né? Sim, William, e assim, né, se a pessoa está percebendo que, quem sabe, está aí num processo triste, de tristeza, ou quem sabe um luto, como é importante ter alguém aí, uma rede de apoio para poder auxiliar, para poder conversar, ou até mesmo a própria terapia, né, indiferente de já ser uma depressão, né, a pessoa pode sim buscar ajuda. Aqui na igreja nós temos também o discipulado, né, que é uma ferramenta assim que eu acho maravilhosa, né, que contribui muito para o nosso crescimento e para que a gente possa, né, tá tratando as nossas emoções no sentido de poder ter um lugar de fala e de ter alguém que vai poder te escutar. Isso é muito importante. E só para finalizar, William, assim, eu quero deixar aqui, a gente tem, a nível assim, do nosso país, a gente tem o CVV, que é um apoio às pessoas que estão num processo depressivo e que estão, quem sabe, passando por um período muito difícil. Ele tem um telefone que é 188, onde vai ter alguém ali, a qualquer horário do dia, a pessoa pode ligar e essa pessoa vai estar fazendo uma escuta qualificada, ouvindo essa pessoa, né? Então é um número que precisa ser divulgado também. É como se fosse uma psicologia, né? Uma terapia breve, só que não é feito por psicólogos, isso tem que ficar claro. Mas acaba sendo um acolhimento, acho que essa é a expressão correta. Acaba sendo um acolhimento naquele momento de muita angústia. Então a gente 188? tem 188. Então as pessoas que se encontram assim, passando por um momento difícil, às vezes não consegue, não tem ninguém, né? Não tem essa rede de apoio, pode estar ligando nesse número e ali tendo também alguém que vai fazer esse acolhimento, né, e auxiliando. Lembrando que o ideal é que essa pessoa procure uma ajuda daí, né, de terapia, né, um profissional. Então, e também uma igreja, né, William? E também uma igreja. Para que possa estar também sendo cuidada. Nós, como igreja, estamos engajados nisso, estamos preocupados, né? Estamos servindo a sociedade, servindo jovens, servindo adolescentes, servindo famílias. E nós queremos que as pessoas vá bem, né, pastora? Então, temos aqui ferramentas incríveis, como o discipulado, né? Que é já a pessoa, o discipulador já vai acompanhar, não que necessariamente venha a pessoa somente nesse caso para cá, mas estamos aqui também fermentalizados para apoiar e também encaminhar para algum profissional, né, pastora? Sim, a própria Bíblia fala, né, William, quando a gente confessa, a gente é curado. Então, existe um poder na fala e nessa escuta, né? Então, a gente crê que o discipulado é uma ferramenta assim, muito abençoadora também, que nos leva a esse lugar, né, de sermos cuidados e podermos crescer e se conhecer também. Então, são ferramentas que a igreja disponibiliza e associado, né, a tudo aquilo que a pessoa precisa. Sem dúvida nenhuma, a pessoa vai viver a vida abundante que Jesus veio trazer, né? Que legal. Afinal de contas, nos preocupamos com o corpo, com a alma e com o espírito. Então, assim, 2 perguntinhas. A primeira seria: quando existe um diagnóstico para depressão? Quando que eu preciso? Já foi respondido, na verdade, né? Quando eu percebo que esse caso tem passado o tempo, eu preciso procurar ajuda, eu preciso procurar um amigo, assim, cara, acho que eu não estou bem, já faz um tempo e tal. A última pergunta seria: como vencer a depressão, pastora? A depressão ela é vencida, né, com os tratamentos adequados, como foi falado aqui, né, tanto psiquiátrico como a questão do psicólogo, a terapia, né? Ela é possível vencer a partir disso. Se a pessoa foi constatado que está com depressão, profissional. Sim, profissional. Busque ajuda, né? Entenda, né, porque muitas pessoas estão dentro da igreja. A igreja vai auxiliar você nessa caminhada, Sim. É isso, né, pastor?
Sim, a gente vê hoje pastores com depressão, porque às vezes negligenciam essa parte também, né, de procurar uma ajuda. Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem meios, né, de tratar isso. Costumo dizer assim, se a gente está lá com uma diabetes, se a gente está com alguma hipertensão, a gente procura o profissional. Mas quando é alguma coisa que parece que é na questão mental, que a gente não enxerga, existe todo um preconceito, né? É verdade. Então, assim, sim, a gente precisa buscar ajuda quando a gente, né, observa que algo está fora, né? Busque ajuda, né? E, assim, tem algumas ações bem práticas que a gente pode ter que auxiliam muito. Por exemplo, a atividade física. Legal. Ela faz muito bem. Então, assim, uma pessoa que ela está num quadro depressivo, ela fazer caminhadas, ela sair, né, de alguma forma tentar fazer esse movimento. Então, quem são essas pessoas da rede de apoio? Convidar essa pessoa, não num formato assim de acusação, você tem que sair daí, não nesse sentido, mas com amor mesmo. Olha, estou indo fazer uma caminhada, vamos comigo. Caminhadinha. São coisas simples, né, que a alimentação, a caminhada, associado aí à questão medicamentosa e psicoterápica. E, claro, né, como eu disse antes, né, buscando ao Senhor, né, tendo uma fé sólida, a pessoa ela vai conseguir vencer. Isso pode ser um momento, isso vai ser apenas um momento, né? Quando você encara e reconhece que aquilo precisa ser acompanhado, a pessoa sem dúvida nenhuma consegue sair e vencer. Legal. Então agora vamos para a última pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta assim, pastora. Existe muitos jovens dentro das igrejas, existe muita adolescente das igrejas que estão passando por esse processo. Então, quais são os fatores de risco? O que podemos fazer para auxiliar essas pessoas? Então, você que é jovem também na deprê, você que é líder jovem, está lidando com situações como essa, como é que vamos lidar com isso? A gente observa que alguns fatores de risco atualmente é a questão da tecnologia, por exemplo. Quando a gente olha assim, hoje os adolescentes, eles ficam expostos, e os jovens também, a telas, né, muitas horas. E essa exposição, querendo ou não, traz um isolamento, ela impede com que essa pessoa tenha, de fato, relacionamentos, né, com as pessoas de uma forma, né, presencial, digamos assim. E a pessoa, então, ela já está no mundo isolado, no mundo dela. Certo. Né? Porque a gente sabe que a pessoa também que está depressiva, ela quer ficar no mundo dela, ela acaba tendo dificuldade, não é que ela quer, ela pelo sintoma do próprio transtorno, ela acaba se fechando. Então, assim, a pessoa, quando ela está exposta demais a telas, ela entra nesse mundo. Então, esse sentimento de solidão, e aí não basta isso, a pessoa entra num sentimento de comparação também, ela começa a ver aquele mundo que é perfeito, né? Entre aspas, né? Ela começa a se deparar... O mundo do Instagram, as fotinhas bonitas. É utopia, né? Ela entra achando que o mundo dos outros é perfeito, que o mundo dela não é. Então, isso tudo vai gerando uma frustração. Os próprios adolescentes, né? Eles passam também por um processo na adolescência que é o se reencontrar, né, no sentido de qual é a minha ocupação, o que eu faço, né, qual é o meu papel nesse mundo, a questão desses conflitos que existem na própria adolescência, da busca por saber quem eu sou, desde a sexualidade, a ocupação, a sua fé. Então, assim, já é um momento de mais vulnerabilidade, né? Uhum. Então, os jovens, né, eles também acabam sendo acometidos nesse sistema de informática que hoje a mídia vem, ataca demais. E se a gente não cuidar, é para entrar num processo de frustração. E vivemos num tempo que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com a frustração. Né? Então, dificuldade assim, com o não é terrível, né? É o imediatismo, né? A pessoa quer tudo para ontem. Então, normalmente, essa frustração começa a vir e a chance aí dela começar... Então, a dica para os líderes de jovens, para quem está lidando com esse público, qual seria, assim? Eu acredito que, assim, trazer movimentos que traga relação pessoal, né? Trazer o convívio. A gente foi criado para se relacionar, a gente não foi criado para viver isolado. Então, assim, os movimentos, a igreja precisa estar, né, se movimentando, proporcionando essa troca, esse relacionamento pessoal, né? Esse olhar nos olhos, estar junto, né? Momentos de lazer também, porque às vezes também... Momento de comida. De comida, de lazer, né? De prática de exercício, por que não, né? Então, assim, é ir além, né? É trabalhar também aquilo, né? Corpo, alma e espírito. Então, falar sobre o assunto, trazer a importância entre os jovens de poder se colocar para escutar sem julgar, mas escutar, assim, tendo uma escuta mais qualificada, no sentido de se importar com o outro, né? E então toda essa rede de apoio da igreja, da família, fazer esse combo, na real, né? Isso. Juntar tudo e colocar em prática. Isso ajuda, assim, a evitar muitas coisas, né? Show de bola. Muitos problemas, tanto de ansiedade, depressão. Então, é muito importante a igreja pensar nisso também e a gente poder trazer o valor dos relacionamentos, né, com as pessoas.
Então, isso é um fator bem importante a ser ponderado. Legal né? demais. Obrigado, pastora Débora. Deus abençoe você. Muito obrigado por ter vindo. Vamos chamar mais vezes, né, gente, para estar aqui. Obrigada, William. Obrigada, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe. Até a próxima.